Olá, acadêmicos! Sejam bem-vindos à nossa aula referente ao capítulo 1 do seu livro-texto da disciplina de Gerenciamento e Controle da Poluição Sonora e do Ar. Na aula de hoje, vamos continuar conversando sobre as principais fontes poluidoras, que são responsáveis por causar impactos no meio em que vivemos, com destaque para as fontes de poluição atmosférica. Vamos lembrar primeiro que o termo poluição refere-se à degradação da qualidade ambiental, que resulta de atividades que, tanto diretamente ou indiretamente, prejudicam a saúde, a segurança e o bem-estar da população. Criam condições adversas às atividades sociais e econômicas. Afetam desfavoravelmente a biota, isso é, a fauna e a flora local. Afetam as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente e lançam matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos. Este, portanto, é o conceito geral de poluição. Vamos agora compreender melhor a definição de poluente atmosférico. Acompanhe comigo. De acordo com a Resolução CONAMA número 3, de 28 de junho de 1990, o conceito de poluente atmosférico está relacionado a qualquer forma de matéria ou energia cuja intensidade, concentração ou características de emissão atmosférica encontre-se em desacordo com os níveis estabelecidos em lei. Além disso, para ser caracterizado como poluente atmosférico, um composto deve apresentar potencial de tornar o ar impróprio, nocivo ou ofensivo à saúde, inconveniente ao bem-estar público, prejudicial à fauna e à flora e prejudicial à segurança, ao uso e gozo da propriedade e às atividades normais da comunidade. Conforme vimos anteriormente, as principais fontes de emissão de poluentes podem se relacionar a causas antrópicas, isso é, associadas às atividades de indústrias, à queima de combustíveis fósseis e ao uso de agrotóxicos, entre outras atividades, como podem estar associadas a causas naturais, como no caso das emissões vulcânicas, queimadas espontâneas e a decomposição da matéria orgânica. Além dessa classificação, podemos ainda definir as fontes poluentes como móveis e fixas. Vamos relembrar sobre esses conceitos. Conceituamos fontes móveis de poluentes como aquelas associadas a emissões em movimento. Um exemplo bastante comum são os meios de transporte, como os veículos automotores, os trens, aviões e embarcações marítimas. No caso das fontes fixas de poluentes, as emissões são lançadas para a atmosfera a partir de um ponto fixo. Como exemplo, podemos citar as chaminés, os exaustores e as caldeiras industriais. A partir do Decreto-Lei nº 1413, de 14 de agosto de 1975, e da Lei nº 6.803, de 2 de julho de 1980, a poluição do ar por fontes fixas de emissão foi regulamentada, resultando em um maior controle das emissões lançadas por indústrias, usinas de geração elétrica, mineradoras e demais atividades que possam estar associadas à emissão de poluentes atmosféricos. Já os parâmetros para a emissão de poluentes gasosos e de materiais particulados por fontes fixas foram estabelecidos pela Resolução CONAMA, número 05 de 1989, que dispõe sobre o Programa Nacional de Controle da Poluição do Ar, ou PRONAR. Vamos conhecer um pouco mais sobre esse programa. O Programa Nacional de Controle da Poluição do Ar, ou PRONAR, foi criado na Resolução CONAMA número 5 de 1989, com o objetivo de permitir o desenvolvimento econômico e social do país, de forma ambientalmente segura, visando a limitação dos níveis de emissão de poluentes por fontes de poluição atmosférica. O intuito do programa, portanto, é melhorar a qualidade do ar em áreas afetadas e não comprometer a qualidade do ar nas áreas consideradas não degradadas. Para alcançar os objetivos do PRONAR, definiu-se como estratégia básica
o estabelecimento de limites nacionais para as emissões, de acordo, então, com os tipos de fontes poluentes, utilizando os padrões de qualidade do ar com uma ação complementar de controle. Para adequada implantação do programa, também foram previstas medidas de classificação das áreas, conforme o nível desejado de qualidade e monitoramento da qualidade do ar. O PRONAR também apresentou metas de aprimoramento a serem cumpridas em curto prazo. São elas: a definição dos limites de emissão para fontes poluidoras prioritárias e dos padrões de qualidade do ar, o enquadramento das áreas na classificação de usos pretendidos, o apoio à formulação de programas similares nos estados e a capacitação laboratorial e de recursos humanos. O PRONAR, portanto, visa a redução de emissões geradas pelo setor de transportes, assim como pela indústria e pelo setor de serviços, incentivando uma produção mais limpa. Também tem como objetivo a redução e o monitoramento das emissões causadas pelas atividades relacionadas à agricultura e pecuária, além da integração de políticas de desenvolvimento urbano, transporte, saúde e qualidade do ar. Bem, vamos conhecer agora as fontes dos principais tipos de poluentes atmosféricos que devem ser monitorados de acordo com o programa. Acompanhe. De acordo com a tabela 3 do capítulo 1 do seu livro didático da disciplina, as principais fontes fixas de poluentes atmosféricos estão associadas a diversos processos. Entre eles, podemos citar o fenômeno da combustão, que gera material particulado, óxidos de enxofre e nitrogênio, monóxido de carbono e hidrocarbonetos, os processos industriais com produção elevada de fumos, poeiras, névoas e gases como o dióxido de enxofre e o cloreto de hidrogênio. Continuando nossa análise da tabela 3, observamos que, em relação às fontes móveis de poluentes, a emissão de material particulado e gases como monóxido de carbono e óxidos de nitrogênio e enxofre se destacam, principalmente devido ao elevado fluxo de veículos automotores. Outras fontes móveis, como aeronaves, barcos e locomotivas, também apresentam contribuição significativa na emissão de poluentes, lançando na atmosfera compostos como ácidos orgânicos, hidrocarbonetos e aldeídos. E não podemos nos esquecer das fontes naturais, como vulcões e a maresia, também responsáveis pela emissão de grande quantidade de material particulado e poluentes secundários, como ozônio e aldeídos. Ainda, de acordo com a resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA, número 3, de 1990, em seu artigo 2, os padrões de qualidade do ar podem ser divididos em padrões primários e padrões secundários de qualidade do ar. Os padrões primários são as concentrações de poluentes que, quando e se ultrapassadas, poderão afetar de uma maneira danosa a saúde da população, principalmente agravando sintomas de doenças respiratórias e cardiovasculares. Já os padrões secundários são aqueles que apresentam concentrações de poluentes abaixo das quais se prevê o mínimo efeito adverso sobre o bem-estar da população, assim como o menor dano à fauna e à flora, ou seja, a sobrevivência dos animais e a manutenção do meio ambiente e das plantas. Também diminui os danos em relação aos materiais do ambiente construído e ao meio ambiente em geral. Bem, ainda dentro desse tema, visando monitorar os níveis de poluentes que podem ser produzidos pela atividade humana, estabeleceu-se um índice. Esse índice foi denominado de Índice de Qualidade do Ar, ou IQA, e é muito importante no processo de monitoramento de poluentes na atmosfera. Vamos ver do que se trata. O Índice de Qualidade do Ar, ou IQA, relaciona a qualidade do ar às quantidades de material particulado na atmosfera.
Na tabela 4 do seu livro didático, reproduzida aqui, podemos observar os índices atribuídos à classificação da qualidade do ar. Assim, como exemplo, um valor de IQA até 50 indica boa qualidade do ar, enquanto índices superiores a 400 são considerados críticos, encontrando-se em um nível de emergência que exige medidas severas para proteger a saúde da população e do meio ambiente. De acordo com a United States Environmental Protection Agency, ou Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, é atribuído como limite para uma condição saudável um índice equivalente a 20 IQA. Entretanto, diversos estudos e pesquisas realizadas pela organização não governamental, a ONG Berkeley Earth, revelaram que esse índice chegou a ultrapassar o nível de 300 IQA. Isso realmente é preocupante, pois esse índice é considerado uma poluição severa, principalmente em cidades de países asiáticos como Pequim. Isso significa que passar um dia em Pequim seria o equivalente a fumar 40 cigarros. Bom, pessoal, com isso, encerramos as aulas referentes ao capítulo 1 do seu livro-texto. Resumindo, neste capítulo, aprendemos que os poluentes são introduzidos no meio ambiente por meio de fontes diversas, que podem ser classificadas como naturais, ou seja, do meio ambiente, ou antrópicas, de acordo com as atividades humanas. Também estudamos como esses poluentes podem causar impactos severos à qualidade de vida das pessoas. Verificamos também que estudos da Organização Mundial da Saúde já demonstram os diversos perigos da poluição atmosférica e sonora para a sobrevivência dos seres vivos. Assim, percebemos que deve haver, além de bom senso e muita pesquisa e estudo de governos, entidades públicas e privadas e população, políticas públicas e planos de ação integrados para combate aos principais agentes poluentes. Bem, ficamos por aqui, mas nos encontramos muito em breve em mais uma aula da disciplina de Gerenciamento e Controle da Poluição Sonora e do Ar. Abraços e ótimos estudos!